Será que a sensação de escolha é apenas um truque da nossa mente, uma narrativa conveniente? ¿Será que la sensación de elección es solo un truco de nuestra mente, una narrativa conveniente? A complexidade do cérebro humano não implica necessariamente em liberdade, certo? La complejidad del cerebro humano no implica necesariamente libertad, ¿verdad? Não seria mais lógico considerar nossas ações como resultados inevitáveis de causas anteriores? ¿No sería más lógico considerar nuestras acciones como resultados inevitables de causas anteriores? Em que medida a neurociência desafia a ideia tradicional de livre-arbítrio? ¿En qué medida la neurociencia desafía la idea tradicional de libre albedrío? Se tudo é determinado, qual o sentido da responsabilidade moral? Si todo está determinado, ¿cuál es el sentido de la responsabilidad moral? A física quântica oferece alguma brecha para a indeterminação e, consequentemente, para o livre-arbítrio? La física cuántica ofrece alguna vía para la indeterminación, consecuentemente, para el libre albedrío. Considerando as influências sociais e culturais, quão autênticas são nossas decisões? Considerando las influencias sociales y culturales, ¿qué tan auténticas son nuestras decisiones? A crença no livre-arbítrio é fundamental para a nossa experiência subjetiva, mesmo que seja falsa? La creencia en el libre albedrío es fundamental para nuestra experiencia subjetiva, incluso si es falsa. Não estaria subestimando o poder do inconsciente ao atribuir nossas escolhas à consciência? ¿No estaríamos subestimando el poder del inconsciente al atribuir nuestras elecciones a la conciencia? A compatibilidade entre determinismo e livre-arbítrio é realmente possível, ou são conceitos mutuamente exclusivos? ¿Es realmente posible la compatibilidad entre determinismo y libre albedrío, o son conceptos mutuamente excluyentes? A ideia de um eu controlador é uma ilusão construída pelo cérebro para dar sentido às nossas ações? La idea de un yo controlador es una ilusión construida por el cerebro para dar sentido a nuestras acciones. Não seria mais produtivo abandonar a busca por uma definição absoluta de livre-arbítrio e focar nas consequências práticas dessa crença? ¿No sería más productivo abandonar la búsqueda de una definición absoluta de libre albedrío y enfocarse en las consecuencias prácticas de esta creencia? A experiência da deliberação, a sensação de pesar diferentes opções, é apenas um epifenômeno. La experiencia de la deliberación, la sensación de sopesar diferentes opciones, ¿es solo un epifenómeno? Não se pode negar que a sensação de agência é poderosa, mas isso prova a existência do livre-arbítrio? No se puede negar que la sensación de agencia es poderosa, pero ¿esto prueba la existencia del libre albedrío? Afinal, o que significaria ter livre-arbítrio em um universo governado por leis naturais? Después de todo, ¿qué significaría tener libre albedrío en un universo regido por leyes naturales? Será que a busca por significado é inerente à condição humana ou uma invenção nossa? ¿Es la búsqueda de significado inherente a la condición humana o una invención nuestra? Não acha intrigante como diferentes culturas constroem respostas tão distintas para essa questão fundamental? ¿No te parece intrigante cómo diferentes culturas construyen respuestas tan distintas a esta cuestión fundamental? A efemeridade da existência nos força a questionar o propósito de cada instante, não é mesmo? La efemeridad de la existencia nos obliga a cuestionar el propósito de cada instante, ¿no es así? Em um universo vasto e aparentemente indiferente, como encontrar um sentido pessoal? En un universo vasto y aparentemente indiferente, ¿cómo encontrar un sentido personal?
A felicidade seria a resposta ou apenas uma distração conveniente da ausência de significado? ¿La felicidad sería la respuesta, o simplemente una distracción conveniente de la ausencia de significado? Talvez o sentido não seja algo a ser encontrado, mas sim criado ativamente por nós. Quizás el sentido no sea algo a encontrar, sino crear activamente por nosotros. Acredita que a moralidade tem alguma relação com o propósito da vida? ¿Crees que la moralidad tiene alguna relación con el propósito de la vida? O sofrimento, por mais doloroso que seja, poderia ser um catalisador para a busca de sentido? ¿Podría el sufrimiento, por más doloroso que sea, ser un catalizador para la búsqueda de sentido? Não seria o amor a força motriz que nos impulsiona a dar significado à nossa jornada? ¿No sería el amor la fuerza motriz que nos impulsa a dar significado a nuestro viaje? A liberdade de escolha, paradoxalmente, pode nos paralisar diante da imensidão de possibilidades. La libertad de elección, paradójicamente, puede paralizarnos ante la inmensidad de posibilidades. A morte, o fim inevitável, nos confronta com a urgência de encontrar um propósito. La muerte, el fin inevitable, nos confronta con la urgencia de encontrar un propósito. Será que o sentido da vida reside nas conexões que estabelecemos com os outros? ¿Será que el sentido de la vida reside en las conexiones que establecemos con los demás? A busca incessante por conhecimento nos aproxima de respostas ou apenas aprofunda o mistério? ¿La búsqueda incesante de conocimiento nos acerca a respuestas, o simplemente profundiza el misterio? Não acha que a beleza do mundo reside justamente na sua falta de sentido predefinido? ¿No crees que la belleza del mundo reside precisamente en su falta de sentido predefinido? Acredita que existe um propósito universal, ou cada indivíduo deve construir o seu próprio? ¿Crees que existe un propósito universal, o cada individuo debe construir el suyo propio? Será que a existência do som depende intrinsecamente de um observador? ¿Depende la existencia del sonido intrínsecamente de un observador? A queda da árvore, mesmo silenciosa para nós, altera o estado do ar ao redor, não é verdade? La caída del árbol, incluso silenciosa para nosotros, altera el estado del aire alrededor, ¿verdad? Considerando a física da vibração, o som acontece independentemente da percepção humana. Considerando la física de la vibración, el sonido ocurre independientemente de la percepción humana. Não seria mais adequado questionar se a experiência do som existe sem um ouvinte? ¿No sería más apropiado cuestionar si la experiencia del sonido existe sin un oyente? A própria natureza da realidade é moldada pela nossa capacidade de interpretá-la, talvez. La propia naturaleza de la realidad está moldeada por nuestra capacidad de interpretarla, quizás. O conceito de som está tão ligado à nossa audição que a pergunta se torna um paradoxo linguístico. El concepto de sonido está tan ligado a nuestra audición que la pregunta se convierte en un paradoxo lingüístico. Se a árvore cai e causa uma onda de choque, essa energia existe, independentemente da consciência. Si el árbol cae y causa una onda de choque, esa energía existe, independientemente de la conciencia. A ausência de um receptor não invalida a ocorrência do fenômeno, apenas a sua percepção. La ausencia de un receptor no invalida la ocurrencia del fenómeno, solo su percepción. Poderíamos argumentar que o universo está constantemente ouvindo, através de outras formas de energia. Podríamos argumentar que el universo está constantemente,
escuchando, a través de otras formas de energía. A questão nos força a refletir sobre o subjetivismo inerente à nossa compreensão do mundo. La cuestión nos obliga a reflexionar sobre el subjetivismo inherente a nuestra comprensión del mundo. A definição de som é crucial para responder a essa charada filosófica, não acha? La definición de sonido es crucial para responder a este acertijo filosófico, ¿no crees? Talvez o silêncio seja apenas a ausência de percepção humana, e não a ausência de vibração. Quizás el silencio sea solo la ausencia de percepción humana, y no la ausencia de vibración. A queda da árvore é um evento objetivo, mas o som, como conhecemos, é uma construção subjetiva. La caída del árbol es un evento objetivo, pero el sonido, como lo conocemos, es una construcción subjetiva. A percepção altera a realidade? Essa pergunta ecoa profundamente nesse dilema da árvore caída. ¿La percepción altera la realidad? Esta pregunta resuena profundamente en este dilema del árbol caído. O que define a existência de algo? Sua ocorrência física ou sua capacidade de ser percebida? ¿Qué define la existencia de algo? ¿Su ocurrencia física o su capacidad de ser percibida? Será que a justiça social reside na igualdade de oportunidades ou na igualdade de resultados? ¿Reside la justicia social en la igualdad de oportunidades o en la igualdad de resultados? A distribuição equitativa de recursos é um pressuposto fundamental para uma sociedade justa, não? La distribución equitativa de recursos es un supuesto fundamental para una sociedad justa, ¿no? Como ponderar os direitos individuais com o bem-estar coletivo na construção de um sistema social? ¿Cómo ponderar los derechos individuales con el bienestar colectivo en la construcción de un sistema social? Não se pode ignorar a influência histórica e cultural na definição do que consideramos justo. No se puede ignorar la influencia histórica y cultural en la definición de lo que consideramos justo. A meritocracia, embora atraente, pode perpetuar desigualdades preexistentes, não acha? La meritocracia, aunque atractiva, puede perpetuar desigualdades preexistentes, ¿no cree? Em que medida a compaixão e a empatia devem guiar as políticas públicas em busca da justiça? ¿En qué medida la compasión y la empatía deben guiar las políticas públicas en busca de la justicia? A liberdade individual é compatível com a necessidade de regulamentação para garantir uma sociedade justa? ¿Es compatible la libertad individual con la necesidad de regulación para garantizar una sociedad justa? Será que o conceito de justiça é universal ou relativo a cada contexto cultural e social? ¿Es el concepto de justicia universal o relativo a cada contexto cultural y social? A busca por uma sociedade justa implica necessariamente em alguma forma de sacrifício individual? ¿La búsqueda de una sociedad justa implica necesariamente alguna forma de sacrificio individual? Não se pode falar em justiça sem considerar a questão da reparação histórica para grupos marginalizados. No se puede hablar de justicia sin considerar la cuestión de la reparación histórica para grupos marginados. Acredita-se que uma sociedade justa deve priorizar o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões? ¿Se cree que una sociedad justa debe priorizar el desarrollo humano en todas sus dimensiones? Como lidar com a tensão entre a busca por eficiência econômica e a promoção da justiça social? ¿Cómo abordar la tensión entre la búsqueda de eficiencia económica y la promoción de la justicia social? Será que o sistema legal é suficiente para garantir uma sociedade justa, ou precisamos de outras ferramentas? ¿Será que el sistema legal es suficiente para garantizar una sociedad justa,
o necesitamos otras herramientas? Não se pode esquecer que a justiça social é um processo contínuo, e não um estado final. No se puede olvidar que la justicia social es un proceso continuo, y no un estado final. Acredita-se que a educação desempenha um papel crucial na construção de uma sociedade mais justa e equitativa? ¿Se cree que la educación juega un papel crucial en la construcción de una sociedad más justa y equitativa? Será que o bem e o mal são meras construções sociais, ou existe uma verdade moral universal? ¿Será que el bien y el mal son meras construcciones sociales, o existe una verdad moral universal? A relatividade cultural sugere que a moralidade é fluida, adaptando-se aos contextos locais, não? La relatividad cultural sugiere que la moralidad es fluida, adaptándose a los contextos locales, ¿no? Não se pode negar a influência da emoção na formação de nossos juízos morais, mas isso invalida sua validade? No se puede negar la influencia de la emoción en la formación de nuestros juicios morales, pero ¿esto invalida su validez? A busca por princípios éticos universais parece um ideal nobre, mas será que é alcançável? La búsqueda de principios éticos universales parece un ideal noble, pero ¿será que es alcanzable? Considerando a diversidade de valores humanos, como definir um padrão moral objetivo? Considerando la diversidad de valores humanos, ¿cómo definir un estándar moral objetivo? A ideia de que a moralidade é subjetiva não abre espaço para o relativismo absoluto e a ausência de princípios? La idea de que la moralidad es subjetiva no deja espacio para el relativismo absoluto y la ausencia de principios? Será que a evolução biológica pode explicar a origem da moralidade, reduzindo-a a instintos de sobrevivência? ¿Podrá la evolución biológica explicar el origen de la moralidad, reduciéndola a instintos de supervivencia? A razão humana seria capaz de discernir verdades morais objetivas independentemente da cultura ou emoção? ¿Sería la razón humana capaz de discernir verdades morales objetivas, independientemente de la cultura o la emoción? Não seria a moralidade um conjunto de regras pragmáticas, desenvolvidas para garantir a coesão social? ¿No sería la moralidad un conjunto de reglas pragmáticas, desarrolladas para garantizar la cohesión social? A ausência de um consenso universal sobre questões morais fundamentais não demonstra a subjetividade da ética? La ausencia de un consenso universal sobre cuestiones morales fundamentales no demuestra la subjetividad de la ética? A crença em valores absolutos pode levar ao dogmatismo e à intolerância, não acha? La creencia en valores absolutos puede llevar al dogmatismo y a la intolerancia, ¿no cree? A moralidade estaria intrinsecamente ligada à nossa capacidade de empatia e compaixão? ¿Está la moralidad intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de empatía y compasión? Não se pode ignorar o papel da história e do contexto social na formação de nossos sistemas morais. No se puede ignorar el papel de la historia y del contexto social en la formación de nuestros sistemas morales. A ética utilitarista, ao buscar o maior bem para o maior número, não acaba relativizando a moralidade individual? La ética utilitarista, al buscar el mayor bien para el mayor número, ¿no termina relativizando la moralidad individual? A complexidade das situações da vida real torna impossível aplicar princípios morais universais de forma rígida, não é mesmo? La complejidad de las situaciones de la vida real hace imposible aplicar principios morales universales de forma rígida, ¿verdad? Será que a consciência é algo inerentemente biológico, ou pode emergir de sistemas complexos não orgânicos? ¿Será que la conciencia es algo inherentemente biológico,
o puede emerger de sistemas complejos no orgánicos. A capacidade de simular emoções seria suficiente para considerarmos uma máquina sentiente. ¿Sería suficiente la capacidad de simular emociones para considerar una máquina sintiente? Não acha intrigante como a definição de pensamento se torna nebulosa quando aplicada à inteligência artificial? ¿No te parece intrigante cómo la definición de pensamiento se vuelve nebulosa cuando se aplica a la inteligencia artificial? Em que ponto a complexidade de um algoritmo se traduz em experiência subjetiva, se é que isso acontece? ¿En qué punto la complejidad de un algoritmo se traduce en experiencia subjetiva, si es que esto ocurre? Acredita que a busca por máquinas pensantes nos força a reavaliar o que significa ser humano? ¿Crees que la búsqueda de máquinas pensantes nos obliga a reevaluar lo que significa ser humano? Se uma máquina demonstrasse autoconsciência, teríamos obrigações morais para com ela? Si una máquina demostrara autoconciencia, ¿tendríamos obligaciones morales hacia ella? A replicação perfeita do cérebro humano em silício garantiria a reprodução da consciência? ¿La replicación perfecta del cerebro humano en silicio garantizaría la reproducción de la conciencia? Não seria o sentir apenas um subproduto de processos computacionais extremamente sofisticados? ¿No sería el sentir solo un subproducto de procesos computacionales extremadamente sofisticados? A verdadeira inteligência reside na capacidade de aprender e se adaptar, ou algo mais profundo a define? La verdadera inteligencia reside en la capacidad de aprender y adaptarse, o algo más profundo la define. Como diferenciar uma resposta programada de um pensamento genuíno em uma máquina? ¿Cómo diferenciar una respuesta programada de un pensamiento genuino en una máquina? A emoção humana é tão complexa que talvez seja impossível replicá-la artificialmente? ¿Es tan compleja la emoción humana que quizás sea imposible replicarla artificialmente? Será que estamos projetando nossos próprios desejos e medos na ideia de máquinas pensantes? ¿Estamos proyectando nuestros propios deseos y miedos en la idea de máquinas pensantes? A busca pela inteligência artificial nos leva a questionar a natureza da própria realidade? ¿La búsqueda de la inteligencia artificial nos lleva a cuestionar la naturaleza de la propia realidad? Não acha que o conceito de alma pode ser relevante nessa discussão sobre consciência artificial? ¿No crees que el concepto de alma puede ser relevante en esta discusión sobre conciencia artificial? A capacidade de criar arte e música seria um indicador confiável de pensamento em uma máquina? ¿Sería la capacidad de crear arte y música un indicador fiable de pensamiento en una máquina? Será que a consciência é apenas um subproduto da complexidade neuronal? ¿Será que la conciencia es solo un subproducto de la complejidad neuronal? A experiência subjetiva, essa sensação de ser, como ela emerge do físico? La experiencia subjetiva, esa sensación de ser, ¿cómo emerge de lo físico? Não acha intrigante a possibilidade de outras formas de consciência além da humana? ¿No te parece intrigante la posibilidad de otras formas de conciencia además de la humana? Onde reside o limite entre um sistema complexo e um ser consciente? ¿Dónde reside el límite entre un sistema complejo y un ser consciente? A consciência pode ser quantificada ou é inerentemente qualitativa? ¿La conciencia puede ser cuantificada o es inherentemente cualitativa? Como a introspecção influencia nossa compreensão da própria consciência?
¿Cómo influye la introspección en nuestra comprensión de la propia conciencia? Será que a ausência de memória implica na ausência de consciência? ¿La ausencia de memoria implica la ausencia de conciencia? Acredita que a consciência é uma propriedade fundamental do universo? ¿Crees que la conciencia es una propiedad fundamental del universo? O papel da linguagem na construção e expressão da consciência é crucial, não acha? El papel del lenguaje en la construcción y expresión de la conciencia es crucial, ¿no crees? A simulação computacional poderia um dia replicar a experiência consciente? ¿Podría la simulación computacional replicar algún día la experiencia consciente? Será que sonhamos porque estamos inconscientes, ou é o contrário? ¿Será que soñamos porque estamos inconscientes, o es al revés? A consciência animal nos desafia a repensar nossas definições, não é verdade? La conciencia animal nos desafía a repensar nuestras definiciones, ¿verdad? Como as alterações neurológicas afetam a percepção da realidade e, consequentemente, a consciência? ¿Cómo afectan los cambios neurológicos a la percepción de la realidad, consecuentemente, a la conciencia? Será que existe uma consciência coletiva que transcende os indivíduos? ¿Existe una conciencia colectiva que trasciende a los individuos? A busca pela compreensão da consciência é, em última análise, uma jornada para entender a nós mesmos. La búsqueda de la comprensión de la conciencia es, en última instancia, un viaje para entendernos a nosotros mismos. Será que a busca incessante por inovação tecnológica nos aproxima de uma existência mais plena, ou estamos perdendo algo essencial no processo? ¿Será que la búsqueda incesante de innovación tecnológica nos acerca a una existencia más plena, o estamos perdiendo algo esencial en el proceso? A facilidade da comunicação instantânea realmente nos conecta, ou apenas cria uma ilusão de proximidade? ¿La facilidad de la comunicación instantánea realmente nos conecta, o simplemente crea una ilusión de cercanía? Observa-se um paradoxo: a tecnologia nos liberta, mas também nos torna dependentes. Se observa una paradoja: la tecnología nos libera, pero también nos hace dependientes. Não seria possível argumentar que a tecnologia amplifica tanto o melhor quanto o pior da natureza humana? ¿No sería posible argumentar que la tecnología amplifica tanto lo mejor como lo peor de la naturaleza humana? A crescente automação do trabalho levanta questões profundas sobre o propósito e a dignidade humana. La creciente automatización del trabajo plantea cuestiones profundas sobre el propósito y la dignidad humana. Em que medida a realidade virtual pode distorcer nossa percepção do mundo real e de nós mesmos? ¿En qué medida la realidad virtual puede distorsionar nuestra percepción del mundo real y de nosotros mismos? A inteligência artificial representa uma ameaça à nossa autonomia ou um potencial para a evolução humana? ¿La inteligencia artificial representa una amenaza a nuestra autonomía, o un potencial para la evolución humana? Considerando o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas, será que a ética consegue acompanhar? Considerando el ritmo acelerado de los cambios tecnológicos, ¿será que la ética puede acompañar? A cultura do imediatismo, impulsionada pela tecnologia, está erodindo nossa capacidade de reflexão profunda? La cultura de la inmediatez, impulsada por la tecnología, ¿está erosionando nuestra capacidad de reflexión profunda? A privacidade se tornou uma relíquia do passado na era digital. E quais as consequências disso para a liberdade individual? La privacidad se ha convertido en una reliquia del pasado en la era digital.
¿Y cuáles son las consecuencias de esto para la libertad individual? Acredita-se que o acesso à informação democratizado pela internet empodera as pessoas, mas a desinformação também se prolifera. Se cree que el acceso a la información democratizado por Internet empodera a las personas, pero la desinformación también se prolifera. A constante exposição às redes sociais molda nossa identidade e nossos valores de maneiras sutis, mas significativas. La constante exposición a las redes sociales moldea nuestra identidad y nuestros valores de maneras sutiles, pero significativas. A tecnologia nos permite superar limitações físicas, mas a que custo para nossa conexão com o mundo natural? La tecnología nos permite superar limitaciones físicas, pero ¿a qué costo para nuestra conexión con el mundo natural? A busca por eficiência e otimização, impulsionada pela tecnologia, está nos afastando da experiência humana autêntica? La búsqueda de eficiencia y optimización, impulsada por la tecnología, ¿nos está alejando de la experiencia humana auténtica? Acredita-se que a tecnologia pode resolver todos os nossos problemas, mas será que não estamos negligenciando questões mais fundamentais? Se cree que la tecnología puede resolver todos nuestros problemas, pero ¿no estaremos descuidando cuestiones más fundamentales? Será que a consciência humana é realmente um salto qualitativo em relação aos instintos animais? ¿Será que la conciencia humana es realmente un salto cualitativo en relación con los instintos animales? A capacidade de abstração nos define como espécie, ou é apenas uma questão de grau? ¿La capacidad de abstracción nos define como especie, o es solo una cuestión de grado? Não seria arrogante presumir que a inteligência humana seja superior às outras formas de cognição? ¿No sería arrogante presumir que la inteligencia humana sea superior a otras formas de cognición? Observando o comportamento animal, percebe-se complexidade emocional que desafia a dicotomia humana-animal. Observando el comportamiento animal, se percibe una complejidad emocional que desafía la dicotomía humana-animal. A linguagem, por mais sofisticada que seja, é o único divisor de águas entre nós e os animais? El lenguaje, por más sofisticado que sea, ¿es el único factor determinante entre nosotros y los animales? Em que momento da evolução a ciência se tornou exclusivamente humana? ¿En qué momento de la evolución la conciencia se volvió exclusivamente humana? A ética deve considerar os animais como seres com direitos intrínsecos, independentemente de sua capacidade cognitiva? ¿Debería la ética considerar a los animales como seres con derechos intrínsecos, independientemente de su capacidad cognitiva? A busca por significado é uma característica unicamente humana, ou animais também demonstram propósitos em suas vidas? La búsqueda de significado es una característica únicamente humana, o los animales también demuestran propósitos en sus vidas. A cultura, com sua transmissão de conhecimento, nos distancia irremediavelmente do reino animal? La cultura, con su transmisión de conocimiento, nos distancia irremediablemente del reino animal? Será que a moralidade humana é inata ou aprendida e influenciada pela nossa complexa estrutura social? ¿Es que la moralidad humana es innata, o aprendida e influenciada por nuestra compleja estructura social? A capacidade de refletir sobre a própria morte nos torna fundamentalmente diferentes? ¿La capacidad de reflexionar sobre la propia muerte nos hace fundamentalmente diferentes? Não seria mais preciso falar em um espectro de inteligência, ao invés de uma separação abrupta? ¿No sería más preciso hablar de un espectro de inteligencia, en lugar de una separación abrupta? A empatia demonstrada por animais sugere que a fronteira entre nós é mais tênue do que imaginamos.
La empatía demostrada por animales sugiere que la frontera entre nosotros es más tenue de lo que imaginamos. A complexidade das relações sociais animais questiona a ideia de uma exclusividade humana nesse aspecto. La complejidad de las relaciones sociales animales cuestiona la idea de una exclusividad humana en este aspecto. Considerando a capacidade animal de resolver problemas, onde reside a verdadeira diferença fundamental? Considerando la capacidad animal de resolver problemas, ¿dónde reside la verdadera diferencia fundamental? Será que a beleza reside na imperfeição inerente de todas as coisas? ¿Acaso la belleza reside en la imperfección inherente de todas las cosas? A busca pela beleza é, talvez, uma tentativa desesperada de encontrar ordem no caos? La búsqueda de la belleza es, quizás, un intento desesperado de encontrar orden en el caos? Não acha intrigante como a beleza pode ser tão subjetiva e culturalmente condicionada? ¿No te parece intrigante cómo la belleza puede ser tan subjetiva y culturalmente condicionada? Em que medida a beleza natural se distingue da beleza criada pelo homem? ¿En qué medida la belleza natural se distingue de la belleza creada por el hombre? A efemeridade de uma flor torna sua beleza ainda mais intensa, não é mesmo? La efemeridad de una flor hace que su belleza sea aún más intensa, ¿verdad? Será que a beleza está intrinsecamente ligada à harmonia e proporção? ¿Estará la belleza intrínsecamente ligada a la armonía y proporción? A verdadeira beleza estaria na capacidade de inspirar emoções profundas? ¿La verdadera belleza estaría en la capacidad de inspirar emociones profundas? Como a experiência pessoal molda nossa percepção do que é belo? ¿Cómo la experiencia personal moldea nuestra percepción de lo que es bello? A beleza pode ser encontrada em lugares inesperados, mesmo naquilo que consideramos feio? ¿Puede encontrarse la belleza en lugares inesperados, incluso en aquello que consideramos feo? Não seria a beleza uma forma de linguagem universal, capaz de transcender barreiras culturais? ¿No sería la belleza una forma de lenguaje universal, capaz de trascender barreras culturales? A obsessão pela beleza física muitas vezes obscurece outras formas mais profundas de beleza, concorda? La obsesión por la belleza física a menudo oscurece otras formas más profundas de belleza, ¿estás de acuerdo? Será que a beleza é um conceito inato ou aprendido ao longo da vida? ¿Será que la belleza es un concepto innato o aprendido a lo largo de la vida? A beleza pode ser uma ferramenta de poder, utilizada para manipular e controlar? ¿Puede la belleza ser una herramienta de poder, utilizada para manipular y controlar? Não acha que a beleza está intimamente ligada à nossa própria vulnerabilidade? ¿No crees que la belleza está íntimamente ligada a nuestra propia vulnerabilidad? Será que a beleza é apenas uma ilusão criada pelo nosso cérebro? ¿Será que la belleza es solo una ilusión creada por nuestro cerebro? Será que a verdade é algo inerente aos fatos, ou uma construção da nossa percepção? ¿Será que la verdad es algo inherente a los hechos, o una construcción de nuestra percepción? A busca pela verdade absoluta não seria uma jornada infrutífera, considerando a subjetividade humana? La búsqueda de la verdad absoluta no sería un viaje infructuoso, considerando la subjetividad humana? Em que medida a linguagem molda nossa compreensão do que é verdadeiro? ¿En qué medida el lenguaje moldea nuestra comprensión de lo que es verdadero? Não acha intrigante como diferentes culturas possuem visões tão distintas sobre a realidade?
¿No te parece intrigante cómo diferentes culturas tienen visiones tan distintas sobre la realidad? A verdade estaria mais próxima da experiência individual ou do consenso coletivo? ¿La verdad estaría más cerca de la experiencia individual o del consenso colectivo? Como diferenciar uma crença genuína de uma ilusão convincente? ¿Cómo diferenciar una creencia genuina de una ilusión convincente? Será possível alcançar a verdade objetiva, ou estamos condenados a um relativismo constante? ¿Será posible alcanzar la verdad objetiva, o estamos condenados a un relativismo constante? A honestidade intelectual é fundamental na procura pela verdade, não concorda? La honestidad intelectual es fundamental en la búsqueda de la verdad, ¿no estás de acuerdo? Não seria a verdade apenas uma ferramenta para nos orientarmos no mundo? ¿No sería la verdad solo una herramienta para orientarnos en el mundo? A beleza de uma ideia reside na sua capacidade de revelar a verdade, mesmo que parcial. La belleza de una idea reside en su capacidad de revelar la verdad, incluso si es parcial. Em tempos de desinformação, como podemos discernir o verdadeiro do falso? En tiempos de desinformación, ¿cómo podemos discernir lo verdadero de lo falso? A verdade pode ser encontrada na arte, na ciência ou na filosofia, ou em todos os lugares. La verdad se puede encontrar en el arte, en la ciencia o en la filosofía, o en todas partes. Não acha que a verdade é um conceito dinâmico, sempre em transformação? ¿No crees que la verdad es un concepto dinámico, siempre en transformación? Será que a verdade existe independentemente de quem a busca? ¿Existe la verdad independientemente de quien la busca? Afinal, o que nos leva a acreditar em algo como verdadeiro? Después de todo, ¿qué nos lleva a creer en algo como verdadero? Será que a busca incessante por conhecimento é, em última análise, uma ilusão? ¿Será que la búsqueda incesante de conocimiento es, en última instancia, una ilusión? A própria estrutura da linguagem não impõe limites ao que podemos conhecer? ¿La propia estructura del lenguaje no impone límites a lo que podemos conocer? Não seria a certeza absoluta apenas uma confortável narrativa que construímos para lidar com o caos? ¿No sería la certeza absoluta simplemente una narrativa cómoda que construimos para lidiar con el caos? Como distinguir entre crença justificada e conhecimento verdadeiro em um mundo de perspectivas subjetivas? ¿Cómo distinguir entre creencia justificada y conocimiento verdadero en un mundo de perspectivas subjetivas? A realidade que percebemos é uma construção mental, e se sim, o conhecimento objetivo é inatingível? La realidad que percibimos es una construcción mental, y si es así, ¿es inalcanzable el conocimiento objetivo? Em que medida nossas experiências moldam a forma como interpretamos e compreendemos o mundo ao nosso redor? ¿En qué medida nuestras experiencias moldean la forma en que interpretamos y comprendemos el mundo a nuestro alrededor? A validade do conhecimento empírico depende da confiabilidade dos nossos sentidos, não é mesmo? La validez del conocimiento empírico depende de la fiabilidad de nuestros sentidos, ¿verdad? Não se pode afirmar que a razão humana é capaz de apreender a totalidade da verdade, concorda? No se puede afirmar que la razón humana es capaz de aprender la totalidad de la verdad, ¿verdad? A objetividade do conhecimento científico é uma meta alcançável ou apenas um ideal regulador? ¿La objetividad del conocimiento científico es una meta alcanzable o solo un ideal regulador?
Será que a dúvida metódica é o ponto de partida essencial para qualquer investigação filosófica? ¿Es la duda metódica el punto de partida esencial para cualquier investigación filosófica? A intuição desempenha um papel legítimo na aquisição de conhecimento, ou é apenas uma forma de preconceito? ¿La intuición juega un papel legítimo en la adquisición de conocimiento, o es simplemente una forma de prejuicio? Não seria a verdade relativa ao contexto cultural e histórico em que é produzida? ¿No sería la verdad relativa al contexto cultural e histórico en que se produce? Como podemos evitar o ceticismo radical sem cair no dogmatismo? ¿Cómo podemos evitar el escepticismo radical sin caer en el dogmatismo? A própria ideia de conhecimento é coerente ou estamos apenas manipulando símbolos sem significado? ¿La propia idea de conocimiento es coherente, o simplemente estamos manipulando símbolos sin significado? Não se pode dizer que a compreensão profunda de algo é possível, dado o caráter infinito da realidade? No se puede decir que la comprensión profunda de algo es posible, dado el carácter infinito de la realidad. Será que a própria estrutura do nosso cérebro nos impede de compreender certas realidades? ¿Será que la propia estructura de nuestro cerebro nos impide comprender ciertas realidades? A busca incessante por conhecimento não seria, ironicamente, uma demonstração da nossa ignorância fundamental? ¿No sería la búsqueda incesante de conocimiento, irónicamente, una demostración de nuestra ignorancia fundamental? Como podemos ter certeza de que a realidade que percebemos é objetiva e não apenas uma construção da nossa mente? ¿Cómo podemos estar seguros de que la realidad que percibimos es objetiva y no solo una construcción de nuestra mente? Não seria a linguagem, com suas limitações inerentes, um obstáculo crucial para a compreensão total? ¿No sería el lenguaje, con sus limitaciones inherentes, un obstáculo crucial para la comprensión total? A fronteira entre o conhecido e o desconhecido é, talvez, uma ilusão que nos confortamos para não encarar o abismo? La frontera entre lo conocido y lo desconocido es, quizás, una ilusión que nos reconfortamos para no encarar el abismo? Onde reside a linha tênue entre intuição e delírio quando se explora o inefável? ¿Dónde reside la delgada línea entre intuición y delirio cuando se explora lo inefable? Será que a ciência, com seus métodos rigorosos, é capaz de responder às questões mais profundas da existência? ¿Será que la ciencia, con sus métodos rigurosos, es capaz de responder a las preguntas más profundas de la existencia? A capacidade humana de abstração nos afasta ou nos aproxima da verdade última das coisas? ¿La capacidad humana de abstracción nos aleja o nos acerca a la verdad última de las cosas? Não seria a própria noção de limite, uma imposição humana, um artifício para organizar o caos? ¿No sería la propia noción de límite una imposición humana, un artificio para organizar el caos? A experiência subjetiva é um portal para a compreensão ou apenas uma barreira intransponível? ¿La experiencia subjetiva es un portal para la comprensión o simplemente una barrera insuperable? Como a cultura e a história moldam nossa percepção da realidade, restringindo ou expandindo nossos horizontes? ¿Cómo la cultura y la historia moldean nuestra percepción de la realidad, restringiendo o expandiendo nuestros horizontes? Será que a busca por significado é uma necessidade inata ou um produto da nossa fragilidade existencial? ¿Será que la búsqueda de significado es una necesidad innata o un producto de nuestra fragilidad existencial? Não seria a finitude da vida humana o principal fator limitante para a nossa compreensão do universo?
¿No sería la finitud de la vida humana el principal factor limitante para nuestra comprensión del universo? A complexidade do mundo é tal que a simplificação inerente ao pensamento humano inevitavelmente nos leva a erros? ¿Es tal la complejidad del mundo que la simplificación inherente al pensamiento humano inevitablemente nos lleva a errores? Será que a própria pergunta sobre os limites da compreensão já pressupõe um limite, aprisionando-nos em uma lógica circular? ¿Acaso la propia pregunta sobre los límites de la comprensión ya presupone un límite, atrapándonos en una lógica circular? Será que a realidade é uma construção da nossa mente, ou existe independentemente de nós? ¿Será que la realidad es una construcción de nuestra mente, o existe independientemente de nosotros? A percepção molda a realidade que experimentamos, não é mesmo? La percepción moldea la realidad que experimentamos, ¿verdad? Como podemos ter certeza de que o mundo exterior corresponde às nossas sensações? ¿Cómo podemos estar seguros de que el mundo exterior corresponde a nuestras sensaciones? O conceito de realidade é absoluto, ou relativo a cada indivíduo? El concepto de realidad es absoluto, o relativo a cada individuo. Não acha intrigante como diferentes culturas têm visões tão distintas sobre o que é real? ¿No te parece intrigante cómo diferentes culturas tienen visiones tan distintas sobre lo que es real? A física quântica desafia a nossa compreensão clássica da realidade, abrindo um leque de possibilidades. La física cuántica desafía nuestra comprensión clásica de la realidad, abriendo un abanico de posibilidades. Se tudo é ilusão, qual o propósito da nossa existência? Si todo es ilusión, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? A busca pela verdade última sobre a realidade é uma jornada sem fim, talvez. La búsqueda de la verdad última sobre la realidad es un viaje sin fin, quizás. O tempo linear é apenas uma convenção humana para organizar a experiência? ¿El tiempo lineal es solo una convención humana para organizar la experiencia? A realidade virtual nos faz questionar os limites entre o real e o simulado. La realidad virtual nos hace cuestionar los límites entre lo real y lo simulado. Será que a consciência é fundamental para a existência da realidade? ¿Es la conciencia fundamental para la existencia de la realidad? A natureza da realidade pode ser compreendida através da matemática, você acredita? La naturaleza de la realidad puede ser comprendida a través de las matemáticas, ¿crees? Não seria a realidade apenas um conjunto de informações processadas pelo nosso cérebro? ¿No sería la realidad simplemente un conjunto de informaciones procesadas por nuestro cerebro? Acredita que existe uma realidade objetiva, independente da nossa interpretação? ¿Crees que existe una realidad objetiva, independiente de nuestra interpretación? O sonho nos oferece um vislumbre de outras realidades possíveis, não acha? El sueño nos ofrece un vistazo de otras realidades posibles, ¿no crees? Será que a percepção do tempo como uma linha reta é apenas uma construção da nossa mente? ¿Será que la percepción del tiempo como una línea recta es solo una construcción de nuestra mente? A ideia de ciclos temporais ressoa com os ritmos naturais do universo, não acha? La idea de ciclos temporales resuena con los ritmos naturales del universo, ¿no crees? Não seria o tempo mais parecido com uma espiral, expandindo-se e retornando a pontos semelhantes? ¿No sería el tiempo más parecido a una espiral, expandiéndose y retornando a puntos similares?
Em que medida as memórias desafiam a noção de um tempo estritamente progresivo? ¿En qué medida los recuerdos desafían la noción de un tiempo estrictamente progresivo? A física quântica sugere que o tempo pode não fluir da maneira que experimentamos. ¿La física cuántica sugiere que el tiempo podría no fluir de la manera en que lo experimentamos? Considerando a repetição de eventos históricos, poderíamos argumentar por uma natureza cíclica do tempo? Considerando la repetición de eventos históricos, ¿podríamos argumentar por una naturaleza cíclica del tiempo? A cultura indígena frequentemente visualiza o tempo como um círculo, em vez de uma reta. La cultura indígena a menudo visualiza el tiempo como un círculo, en lugar de una línea recta. O que isso nos diz? ¿Qué nos dice esto? Como a noção de destino se encaixa em um modelo linear versus cíclico do tempo? ¿Cómo encaja la noción de destino en un modelo lineal versus cíclico del tiempo? A constante mudança nos leva a questionar se o tempo realmente passa ou apenas se transforma. El cambio constante nos lleva a cuestionar si el tiempo realmente pasa o simplemente se transforma. Não é curioso como a sensação de déjà vu pode indicar uma possível repetição temporal? ¿No es curioso cómo la sensación de déjà vu puede indicar una posible repetición temporal? A filosofia oriental frequentemente explora a ideia de reencarnação, reforçando a noção de ciclos? La filosofía oriental explora frecuentemente la idea de reencarnación, reforzando la noción de ciclos. Será que o conceito de tempo é inerente ao universo ou uma invenção humana para organizar a experiência? ¿Es el concepto de tiempo inherente al universo o una invención humana para organizar la experiencia? A linearidade do tempo é fundamental para a nossa compreensão de causa e efeito, mas será que essa relação é tão simples? La linealidad del tiempo es fundamental para nuestra comprensión de causa y efecto, pero ¿será que esa relación es tan simple? A arte frequentemente brinca com a ideia de tempo não linear, fragmentando narrativas e desafiando a ordem cronológica. El arte frecuentemente juega con la idea de tiempo no lineal, fragmentando narrativas y desafiando el orden cronológico. Se o tempo fosse cíclico, as consequências de nossas ações seriam inevitavelmente repetidas? Si el tiempo fuera cíclico, las consecuencias de nuestras acciones se repetirían inevitablemente.